Olá, amigos! Que bom estarmos juntos mais uma vez. Você está assistindo a esse canal do YouTube, a Web TV das Sementes do Verbo. Muito obrigada pela sua companhia. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello, somos da Pastoral Familiar, estamos aqui na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, diretamente aqui dos estúdios que ficam na Casa São Francisco de Sales, e estamos compartilhando com vocês um pouquinho das nossas reflexões que tanto ajudaram na nossa vida pessoal e na nossa vida conjugal também, do livro Amor e Responsabilidade, que é o começo, é o primeiro passo para a gente poder entrar de sola na teologia do corpo. Vocês vão ver como essas reflexões que São João Paulo II fez quando ainda nem era Papa vão nos ajudar para criar uma base para que depois a gente possa conhecer a teologia do corpo. Você já está sentindo já um gostinho, um aperitivo, e já a gente vai começar aí sim a entrar nas catequeses já do então Papa João Paulo II, que hoje é um dos grandes santos da Igreja, em especial desses nossos últimos tempos. Deus sempre manda santos adequados às necessidades de cada tempo, afinal de contas nós ainda vivemos submetidos ao tempo, submetidos à nossa história, e Deus vai atuando, escrevendo a sua história de salvação para cada um de nós através dessas pessoas tão especiais. E no nosso encontro de hoje, a gente vai trabalhar um tema muito interessante. Inclusive até o próprio Papa Francisco, recentemente, na exortação apostólica Amoris Laetitia, e nós estamos vivendo, nesse ano de 2020 a 2021, nós estamos vivendo, o Papa convocou o Ano Família Amoris Laetitia, ele fala sobre a questão da ternura. Como o mundo de hoje é um mundo selvagem, que precisa ser domesticado pela família. Fala da ternura que as mulheres, que as mães precisam transmitir, enfim. E já nessa obra, João Paulo II, ou então o bispo da Cracóvia na época, Karol Wojtyła, vem falar de uma forma tão bonita sobre a ternura. Esse é o tema do nosso programa de hoje. É verdade. Ele faz também um paralelo entre a ternura e a sensualidade. E vocês vão entender, mas o que é ternura? E quando a gente fala em ternura, a gente sempre tem uma associação direta a algo bom, algo puro. Ou então algo fofinho, você pensa num bebezinho, apertar a bochechinha de um bebezinho. E de fato a ternura é um pouco disso tudo, né? Toda vez que a gente fala em sensualidade, a gente acha que talvez seja o oposto de ternura. Nós que talvez já estamos caminhando, estejamos caminhando e já temos um pouco essa noção da sensualidade, que é algo natural em nós, que pode ser perfeitamente vivida e vista, talvez possamos identificar ou não, mas quem não conhece, quem vive sem ter a noção, sempre ou quase sempre vai associar a sensualidade a algo mal ou a algo bom no sentido de querer se aproveitar de tal situação, de tal pessoa. E para nós talvez fique no meio termo, mas ternura, seja para nós, seja para qualquer pessoa, essa palavra já traz algo quase que de puro, né? Lembra algo quase que sem mancha, sem dúvida, porque a ternura, ela traz essa coisa de que eu vou na direção do outro. E é exatamente isso que o Papa São João Paulo II fala para a gente. O que seria, essa ternura? É eu poder identificar os laços que me unem a uma pessoa. E eu posso ter ternura em diversas situações. No nosso caso especial, particular, enquanto casados, a ternura do esposo pela esposa, a ternura da esposa pelo esposo, é quando nós identificamos os laços que nos unem. Que laços são esses? O que nos unem? O compromisso matrimonial, o amor, o desejo de seguir fiéis a Cristo, o desejo de querer solidificar e fortalecer cada vez mais a nossa família. São diversos laços que nos unem. E, além disso, é eu mostrar para a pessoa que eu compartilho com ela.
que eu desejo que ela saiba que eu compartilho essa alegria, essa vontade de querer o bem, de querer tratar bem. E muitas vezes a gente demonstra isso através de, vamos dizer assim, de coisas, de comportamentos, digamos assim, físicos, né? Às vezes, como eu falei, você vê um bebezinho, então você quer apertar a bochecha, então é bem físico, um beijinho, um abraço, um carinho. Às vezes você, né, apertar a mão da pessoa para dizer, olha, eu tô aqui, eu tô com você, nós estamos juntos, né? Então, geralmente a ternura está ligada aos sentidos, né? Claro que você pode também falar palavras de ternura, mas ainda assim é um sentido, a pessoa vai ouvir a palavra, então ela é muito física, né? Apesar dessa característica muito visível, de comportamento, de toque, né, de sentir, o Papa São João Paulo II nos ensina que a ternura ela é essencialmente interior. Interessante. Né? Ela é essencialmente interior. E se agora a gente para e pensa, por exemplo, na cruz, em Cristo pregado na cruz, quanta ternura ele não demonstrou lá parado. É claro que a gente tem a imagem de Cristo flagelado, pregado, maltratado, cuspido, enfim, com tudo aquilo de ruim que um homem, que um ser humano poderia, mas quanta ternura, sem pouco ou quase nada falar, ele não transmitiu com aquele gesto, com o seu olhar. Né? Então, essa ternura é algo essencialmente interno, mas que se manifesta, para que a gente saiba, fisicamente, né? Como a Tatiana falou. É o abraço, é o beijo, é o estar junto, é o pegar na mão, é tanta coisa, Às né? vezes um olhar, né? Um olhar Às vezes mesmo, o próprio olhar, né? e aqui eu dei o exemplo do olhar de Cristo, que se uniu a nós, né? Então, apesar da ternura ser uma ação essencialmente interna, ela também tem essas características de externalizar, de demonstrar, mas ela também não se resume a isso. Porque também a gente corre o risco de passar para o outro extremo, achar que qualquer demonstração de carinho, de toque, de abraço, de beijo, de fazer, né, esse movimento, como a Tatiana falou, na bochechinha de uma criança, que só isso também é ternura, né? A ternura está essencialmente presente quando a gente encontra, identifica esses laços. Tem que ter algo em comum com aquela pessoa, que são justamente os laços. E para que serve o laço, né? O laço serve para unir, né? Quando quem conhece, quem gosta lá aqueles filmes que vinha lá o cowboy rodando aquela corda assim, para pegar o cavalo, laçava o boi lá, laçava o cavalo e trazia para perto de si. Então são laços, são algo. E o laço também do presente, né? Aquele que dá o acabamento, que você olha assim e fala assim, nossa, esse laço aqui fechou, deixou esse presente mais compacto, mais bonito, mais junto. Só que, além da existência desses atos, o Papa chama muito a atenção, e por isso eu reforço aqui, é que o outro perceba, na minha atitude, essa identificação com ele, essa identificação naquilo que eu quero demonstrar para ela que estamos ligados. Senão, um gesto sensível fica vazio. Quantos beijos são dados que não tem nada de ternura em si, né? Quantos abraços, quanta falsa intimidade é trocada entre pessoas que não têm laços de comunhão, não têm laços de amor. E aí você vê depois, na teologia do corpo, por isso que a gente fala que o amor e responsabilidade é importante, depois, na teologia do corpo, mais à frente, quando o Papa João Paulo II, já com um pensamento mais desenvolvido, né, ele vai falar da linguagem do corpo. A gente vê como, com o nosso corpo, com os gestos que a gente faz do nosso corpo, a gente não precisa falar palavras, mas o nosso corpo pode falar mentiras, né? Então, tudo se torna falso. O beijo se torna falso, o carinho se torna falso, porque você não olha e não
tem vínculo, não tem esse laço com a pessoa. Você simplesmente quer se aproveitar. É a questão da utilidade ou do utilitarismo, né? Usar a pessoa como um objeto só para o meu prazer, né? Então você vê toda essa parte sensível que deveria ser boa, deveria ser uma expressão autêntica, do amor autêntico, acaba se tornando uma grande mentira. E dentro, né, desse exemplo do que a Tatiana começou a falar, infelizmente a gente vive um momento em que os relacionamentos, e de forma os namoros, os noivados, estão muito coisificados, né? E é comum, eu já ouvi diversas vezes, acredito que você já tenha ouvido, uma pessoa dizendo, hoje eu fiquei com 10, beijei mais de 10, né? Então vocês vejam como que se banaliza uma forte demonstração de amor, que é um beijo, né? Ou seja, até os gestos aparentemente de ternura precisam de uma grande vigilância e precisam, na verdade, de um verdadeiro processo de educação. Sim, né? O Papa São João Paulo II fala que essa educação da ternura, ela está dentro da educação do amor, né? A educação do amor é a educação para toda a realidade de amor que envolve a nossa vida. Uma dessas manifestações é através da ternura que a gente demonstra para uma pessoa, para uma esposa, para um filho. E ele diz que essa educação da ternura precisa estar sob, ou seja, embaixo da educação do amor. E como a Tatiana falou, o Papa São João Paulo II chama muita atenção a essa palavra, vigilância. Sabe por quê? Porque às vezes, ou inconsciente ou conscientemente, uma atitude inicial de ternura pode, na verdade, ser uma mentira para que eu esteja camufladamente, né, escondidamente, fazendo ali uma atitude para satisfazer a minha sensualidade, ao meu desejo de usar o outro, ao meu desejo de me aproveitar da outra pessoa, né? Por exemplo, um rapaz que chega com demonstrações de ternura para uma menina, né? E a gente sabe que a ternura é algo que cativa, a ternura é algo que atrai, né? É verdade. Tanto que o Papa até fala que os mais fragilizados são aqueles que mais merecem uma ternura verdadeira, né? Que são os doentes, os mais fracos, os mais pobres, as crianças, né? Os idosos. Que são até os que mais precisam, né? Porque como uma ternura verdadeira, uma demonstração de ternura verdadeira para com uma pessoa, ela pode estar numa situação terrível, mas como que preenche, né? É verdade. Porque a pessoa sente que aquilo que une as duas pessoas é maior e mais importante, né? A pessoa se sente identificada com a outra, né? Por isso que é bom, e o Papa São João Paulo II desenvolve muitos conceitos daquilo que ele fala, e se você vai analisar de forma concreta esses conceitos, você percebe muita praticidade. Mas voltando ao exemplo que eu estava dando, né? Um rapaz que demonstra uma atitude de ternura em relação a uma moça, ele pode, honestamente, verdadeiramente, querer demonstrar aquela ternura para mostrar, olha, você é minha irmã, você é alguém que eu respeito, você é alguém que eu gosto. O Papa São João Paulo II fala também dos romances, dos flertes. Também faz parte essa ternura, porque é uma ternura saudável. É aquela ternura de você olhar para uma mulher e dizer assim, nossa, essa mulher vai ser minha namorada, vai ser a minha noiva, eu vou me casar com ela. Então, tem esse desejo da conquista. E o Papa São João Paulo II fala, essa ternura também é bem-vinda. Ela pode ser bem feita, bem vivida e bem aplicada, porque é uma forma de você se aproximar. E justamente criar esses laços, né? Isso ajuda a criar os laços. E vejam que a ternura, em nenhum momento, tem qualquer relação com beleza física, com determinadas aparências que você tem, a cor de cabelo, a altura, forma física, mas ao contrário, tem algo com aquilo que é interior. Por isso que o Papa fala, a ternura é essencialmente interior, mas se manifesta externamente. Então ele fala, essas duas manifestações da ternura são bem-vindas,
são boas, são saudáveis. É a ternura que eu demonstro para um irmão, para uma irmã, em qualquer situação. E a ternura que eu demonstro num romance, no início de namoro, no início de relacionamento, é para mostrar, olha, estamos juntos, podemos avançar nisso. Mas o grande cuidado, e essa palavra que a Tatiana falou há pouco, é a vigilância para que a gente não deturpe e até já não haja de forma intencional, com uma falsa ternura, querendo satisfazer desejos sexuais, utilitaristas em relação a outra pessoa. A gente sabe que, vamos dizer assim, de uma forma mais generalizada, né, o homem é tido como o galanteador, o sedutor, né? Não é sempre assim, não é regra, mas a gente tem aí os exemplos de filmes de Dom Juan e tal, e tantas questões práticas. Então, precisamos tomar cuidado, e aqui os dois, né, tanto o homem quanto a mulher, precisam tomar cuidado para não estarem sendo seduzidos. Quantos namoros, noivados, casamentos, inclusive casamentos, infelizmente acabam terminando por um início de ternura falsa e que a pessoa se deixou levar por aquela falsa ternura e achou que ali efetivamente com uma terceira pessoa havia um laço e ela deixou essa falsa ternura ocupar o espaço de uma outra ternura direcionada para sua esposa ou para o seu esposo, né? Aqui o exemplo cabe para os dois. Então precisamos estar atentos para não cairmos também nas armadilhas que se nos preparam pela ternura falsa, pela ternura que quer mudar o que ela realmente é. E todos nós, o Papa São João Paulo II fala, temos direito a essa ternura. Ternura é algo que nós temos, porque é algo bom, é algo saudável. Precisamos saber exercer esse direito, mas ele não é um direito total. Você tem que me tratar sempre com ternura. A ternura é esse comportamento. É mais um passo nessa educação do amor que, como a gente falou antes, está dentro da manifestação da educação da ternura. Então, a educação da ternura vai lá embaixo, na base da educação do amor. E como que essa ternura se manifesta? Ela se manifesta dessas diversas formas, como a gente falou para vocês. Ela se manifesta no nosso dia a dia e, às vezes, talvez seja difícil de explicar aqui para vocês, mas, às vezes, não necessariamente uma atitude totalmente alegre, totalmente feliz, possa ser encarada por uma outra pessoa como uma atitude de ternura. A gente que convive com muitos jovens, com muitos adolescentes, muitas vezes o pai e a mãe, quando proíbem alguma coisa na vida do filho, quando determinam que ele não vai fazer determinada coisa, quando diz, você hoje não vai lá naquele lugar porque é perigoso, por isso e por aquilo, isso também é uma demonstração de ternura. Porque às vezes a gente acha que a ternura também só está envolvida com atitudes que a outra pessoa vai identificar como boas e como agradáveis. Mas esse exemplo, né, e é o exemplo mais emblemático, é o exemplo do pai e da mãe que não deixam, né, eles abrem mão. E uma vez eu vi até num programa, se eu não me engano, foi da Canção Nova, onde um pai testemunhava, né, um diálogo que ele teve com um filho. E que ele vivia brigando com o filho, porque o filho estava numa idade muito rebelde, ele queria sair, queria fazer tudo aquilo que era perigoso para ele. E o pai, sempre muito firme, deixava ele sair quando era possível e era sem grandes chances de perigo, mas naqueles lugares, naqueles dias, naqueles horários em que sabia que era potencialmente perigoso, o pai dizia, não, você não vai sair. E ele falou que era constante, porque o filho queria sempre sair todo dia, toda hora, qualquer dia, qualquer horário, qualquer lugar. E esse pai chegou para o filho numa determinada situação, falou assim, que o filho disse, eu não te amo mais, eu não gosto mais de você, porque você não me deixa fazer nada e não sei o quê. E o pai virou para o filho e falou assim, eu não estou preocupado se você vai deixar ou não de me amar. Eu estou preocupado em ser o seu pai. Eu estou preocupado em mostrar para você e te proteger de todos os males e de todos os perigos. Isso é uma grande demonstração de ternura. Isso é uma grande demonstração de identificação do pai com o filho.
Só que, como eu falei, são exemplos em que a outra parte não vê como algo agradável. E às vezes a gente sempre associa a ternura, como a gente falou no começo, ternura é sempre Apertar algo a bochechinha do bonitinho, mas isso também é uma demonstração de ternura, porque o pai identifica um laço e demonstra como ele está preocupado com aquele filho. Então, tanto que o Papa fala que a ternura e os gestos, as manifestações de ternura só devem ser justificadas, só devem acontecer por causa do amor. Então é necessário que haja realmente um vínculo, esse laço de amor, para que as manifestações de ternura aconteçam, as manifestações sensíveis, né? Por isso que ele até diz que a educação da ternura está sob a educação do amor, porque se só houver ternura, como a Tatiana acabou de falar, sem que o objetivo seja a manifestação efetiva do amor, ela não é ternura, ela é qualquer coisa menos ternura. E o Papa São João Paulo II fala, e aqui eu acho muito interessante trazer até a frase para vocês, né, e como diz a nossa querida irmã Maria Sara, anota aí que isso é importante, a ternura é a arte de sentir a pessoa toda inteira. Essa arte de sentir a pessoa toda inteira, ela se manifesta em diversas oportunidades. E aqui a gente traz, e a gente já traz de propósito, porque o nosso próximo encontro a gente vai tratar desse assunto, da ternura vivida dentro do matrimônio, né? Na gravidez, no parto, no nascimento do filho, na educação dos filhos, no relacionamento entre os esposos, né? Quanta oportunidade nós temos de manifestar essa ternura dentro da vida matrimonial. E se essa ternura não é exercitada dentro da vida matrimonial, em pouco tempo de vida conjugal, em pouco tempo de união sacramental, como a gente diz na linguagem popular, o relacionamento vai esfriando, o relacionamento vai caindo, porque a gente precisa regar, precisa podar, precisa cuidar, precisa botar um pouquinho de adubo de vez em quando. E às vezes são coisas pequenas, né? É acordar de manhã e dar um beijinho, é sair de casa, quando for sair de casa, dar um beijinho também. Chegou, dá outro beijinho, para dizer, olha, eu tô aqui, ó, eu tô junto, é presença, é laço, é vínculo, é compromisso. Eu pude parar o que eu estava fazendo para te dar um beijinho, é um copinho d'água que você leva, né? A gente gosta de fazer isso e a gente se policia. É de vez em quando um abraço inesperado, né? Não fiz nada, tá me abraçando por quê? Até um presentinho, Exato. Né? Eu tô abraçando porque você está aqui, porque eu tô aqui, porque nós estamos aqui, porque eu quero te dizer, eu estou aqui. Não precisa ter motivo. Isso é a afirmação da pessoa. Eu tô demonstrando ternura com você, eu não preciso de motivo. O motivo é você. O motivo é, você não precisa fazer nada para que eu demonstre ternura. Basta você existir, basta você estar aqui. Essa é a grande motivação. O motivo não é ter, o motivo é ser, né? O motivo não é algo que você tenha, mas o motivo é o você ser a pessoa que é. Essa é a grande beleza. A gente falou do matrimônio, mas a gente poderia estender isso para todos os nossos relacionamentos. Com certeza, o relacionamento entre irmãos, por exemplo, é tão bonitinho você ver, né? O irmão mais velho que se preocupa, que cuida, que toma conta da irmãzinha mais nova, né? Isso tudo é educação, é uma arte, né? Porque às vezes a gente pode sair dos trilhos um pouquinho, mas por isso é um exercício, né? Valorizar essa beleza da demonstração de ternura associada ao amor. E a ternura também com Deus, né? Na sua vocação de leigo, de consagrado, de sacerdote, de celibatário, de casado, a sua ternura com Deus, né? A gente também precisa demonstrar ternura com Deus, identificarmos os laços que nos unem a Deus. Exatamente. O Nós que somos temos filhos, em comum, né? Somos filhos e Ele é nosso Pai, né?
Como o pai gosta de um gesto de ternura do filho, não só no dia dos pais, no dia das mães, né, que vai acordar com um presente, um café da manhã na cama, não, mas todo dia. Deus é um pai e nós somos filhos, né? Que ternura a gente deveria ter com ele, né? E às vezes corremos o risco de esquecer e nos preocuparmos tanto na demonstração de ternura para com o irmão, para com a esposa, para com o filho, para com o irmão de comunidade, esquecendo de demonstrar ternura para com o nosso Deus, né? Aquele que nos criou, aquele que está ali do nosso lado, aquele que a gente acaba lembrando nas horas de aperto, nessas horas a gente não esquece, né? Mas na hora de demonstrar essa ternura no dia a dia, né? Naquele momento de repouso, onde você eleva o seu pensamento a Deus, naquele momento de oração, naquele momento de trabalho intenso. Quantas oportunidades a gente tem de demonstrar ternura para esse nosso Deus. E justamente com essa ideia, a gente gostaria de fechar esse nosso programa de hoje fazendo com que a palavra de Deus nos leve e eleve o nosso coração à oração. Nós vamos rezar juntos com o Salmo 144, versículos 8 e 9, em que nós, que somos criados à imagem e semelhança do nosso Pai, que nós possamos exercer como Ele essa ternura. O Salmo diz assim, e você pode acompanhar comigo e rezarmos juntos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Que nós possamos fechar esse nosso encontro de hoje com essa palavra de ternura do nosso Deus. Que ela possa hoje nos abraçar e que nós possamos retribuir com a nossa vida esse abraço de Pai. Muito obrigada pela sua companhia. A gente espera poder contar com você para a gente continuar juntos nessa nossa trajetória, nessa nossa jornada, e que essa pequena semente de ternura que a gente plantou hoje no seu coração, que o Espírito Santo possa regar, possa iluminar e fazer também ela crescer e frutificar. Que a ternura seja sempre uma expressão autêntica, sensível, concreta, mas autêntica, desse amor interior, esse amor que nasce lá dentro do nosso coração, que seja um reflexo dessa ternura, desse amor, dessa paciência, dessa compaixão do nosso Deus. E que você hoje aproveite também a oportunidade para curtir esse nosso vídeo e principalmente compartilhar. Quantas pessoas têm falta de ternura nas suas vidas, né? Muitas pessoas não sabem como demonstrar, como reagir a uma ação, a um movimento de ternura. Então fica a oportunidade para você compartilhar com alguém esse momento que nós tivemos hoje de formação sobre a ternura, principalmente a ternura que pode ser demonstrada para com o nosso Deus. Agradecemos mais uma vez por vocês terem estado aqui conosco. Esperamos juntos continuar seguindo e espalhando sementes de amor.